do profeta Amós, capítulo de número 6. Aleluia. Os meus irmãos do Ministério de Louvor vão se preparar para adorarem a Jesus no fim da ministração. Podem ficar preparados. Amós, capítulo 6. Os irmãos que não trouxeram a Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção. Ela está localizada aqui no altar, do lado direito de vocês. Eu tenho nessa noite um chamado para fazer aqui à igreja, com muito temor e tremor no meu coração. Eu quero fazer aqui um chamado convosco, um chamado à aflição. Eu acredito que eu não vou contar com todos, mas aqueles que o Senhor puder contar para esse chamado, sairão daqui com um propósito vívido dentro do seu coração. E é uma honra Ele poder contar com a gente, irmãos. É um privilégio. Livro do profeta Amós, capítulo 6 e versículo 1. Quem achou, diga comigo amém. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós, que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos musicais como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Aleluia. Repita comigo, por favor, queridos, o versículo de número 6. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional para facilitar agora um pouquinho a nossa interpretação. Amós, capítulo 6 e versículo 6. Diga assim comigo, vocês. Está fraco, diga vocês. Bebem vinho em grandes taças, se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Vós que vos alegrais, que tocai músicas, mas não se entristecem com a ruína do povo de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que no céu está. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu só estou aqui nessa noite porque o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo sem ter condições nenhuma, o Senhor permite nós estarmos aqui. Aleluia.
mesmo sem merecer, Espírito Santo, o Senhor abriu essa porta aqui para a gente poder te adorar, pregar a tua palavra. Meu Deus, para ser um instrumento aqui nessa noite, eu reconheço que eu preciso totalmente da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Eu oro a ti agora juntamente com os meus irmãos que são reverentes e estão orando comigo, Jesus. Oramos ao Senhor, papai querido, pedindo a ti por misericórdia. Faça os nossos pés como os das costas dessa noite, os nossos lábios como pena nas mãos de um escritor habilidoso. Faz-os andar altaneradamente por lugares altos, para podermos ministrar a tua palavra. Que a tua palavra vá, ó Deus, e que ela produza em cada coração tristeza pelo pecado e alegria em estar em sintonia contigo. É a nossa oração. Aleluia. Nos ajuda a darmos ouvidos a esse chamado, Espírito Santo. Não somente eu, mas todos os meus irmãos que estão aqui. O Senhor é poderoso. Em nome de Jesus eu creio em ti, Pai. Amém e amém. Dando melhor glória a Deus que você trouxe para a igreja, você pode sentar. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, em que nós vemos Deus chamando o povo para um sentimento diferente daquilo que ele estava vendo no meio da multidão. Com muito carinho e respeito, olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: meu irmão. Não, diga com graça, diga: meu irmão. Seja reverente, ok? Na hora da palavra, você não sai. Isso. A não ser que seja uma urgência, de fato, né? E Deus sabe quando é urgência e quando não é, tá? Queridos, um chamado à aflição. Olha aqui para minha gravata, por favor, queridos. Eu quero começar esse chamado dizendo algo muito sério e muito importante para vocês. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele sente pesar pelo nosso pecado. O Deus da Bíblia, ele sente, ok? Ele sente tristeza, e eu vou mostrar isso para você na Escritura. O nosso Deus, ele sente pesar por causa do pecado. E tem mais, atenção: todo homem, toda mulher que anda com Deus de verdade, sente o mesmo pesar. Escute, aqueles que andam com Deus de modo verdadeiro, eles compartilham dessa dor, desse pesar de Deus para com o pecado. A Bíblia diz no primeiro livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, escute: viu o Senhor que o pecado se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, coração do homem. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 6: e isso, aquilo que Deus viu sobre a terra, pesou no coração de Deus. A palavra hebraica que foi utilizada aqui nesse texto, que foi traduzida como isso lhe pesou o coração, ela pode também ser traduzida como mágoa, dor e sofrimento. O escritor de Gênesis está dizendo que quando Deus contemplou o pecado se alastrando sobre a terra, Deus sentiu tristeza. Olha aqui para o pastor Tisseu.
A maldade da raça humana estava magoando a Deus profundamente, causando no coração de Deus dor e sofrimento. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, dá para melhorar um pouquinho, meu irmão, o nosso pecado entristece a Deus, e muito. Isso é uma verdade bíblica. Quem me ouve, diga amém. Isaías vai dizer, no seu livro, no capítulo de número 53, e no versículo 3, que Cristo Jesus, ele era um homem de dores. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. O que é isso? Isaías 53 está narrando, ok, a redenção, a crucificação de Jesus. Está apresentando o Cordeiro de Deus de maneira profética para a humanidade, mesmo estando 700 anos antes de Jesus nascer. Mas Deus já vai dizer aqui que ele era um homem de dores. Olha aqui para o pastor Disseu. O que você acha que causou tais dores no coração do Filho de Deus? Eu te respondo: foram nossos pecados. Os nossos pecados, o pecado da raça humana, causou esse sofrimento aqui, que foi narrado por Isaías, na pessoa de Jesus. Olha o versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ou seja, Jesus, mesmo estando na terra, ele compartilhou a dor que o Pai sente para com o pecado. Por que o senhor está explicando isso, pastor Disseu? É porque eu preciso ensinar a você que o pecado ele não pode ser minimizado, ok? Existem pessoas que se esforçam para minimizar o pecado, a fim de agradar os seus ouvintes, a fim de massagear o ego das pessoas, a fim de ter as pessoas por perto, a fim de ser legal para com o próximo. Por mais que possa parecer agradável aos ouvidos de um pecador, aos olhos de Deus, é uma atitude que o entristece e muito. O nosso Deus é santo, e o pecado da humanidade, o pecado do pastor Disseu e o seu pecado, causa sofrimento no coração de Deus. É por isso que eu e você temos que usar todas as ferramentas que a palavra de Deus nos deixou para lutarmos contra o pecado e no poder do Espírito Santo vencer essa batalha todo dia. Filhinhos, não pequeis, lutem contra o pecado. Porém, entretanto, todavia, se pecar, não desiste, não entrega os pontos, continua lutando, lembrando-se que perante o Pai nós temos um advogado. E perante esse advogado, que é o advogado dos advogados, porque ele é eterno, nós nos prostramos e o adoramos, porque ele é Deus, assim como o Pai é. Queridos e amados irmãos, Jesus compartilhou dessa dor. Aumenta um pouquinho o retorno, por favor, só o retorno. Queridos, quando a gente olha para os servos de Deus no Antigo Testamento, e quando a gente olha para os servos de Deus no Novo Testamento, a gente percebe que eles também participaram desta dor, ok? Eles compartilharam desse mesmo sentimento por causa do pecado. Quando eu olho para Davi, queridos e amados irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo um salmo, Salmo 119. Nós vamos ler um verso, o verso 158. Preste atenção comigo, por favor, queridos. Vamos tentar adentrar pelas portas do coração do salmista, e nós vamos tentar extrair aqui o que ele estava sentindo. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Salmo 119,
Salmo não possui versículos. Verso 158. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: vejo os transgressores e me aflijo, porque não observam a tua palavra. Vamos ler todo mundo no 3? 1, 2, 3. O que o salmista está dizendo aqui? Quando ele olha ao seu redor e contempla as pessoas virarem as costas para a lei de Deus, isso causa o que no salmista? Sofrimento, dor. E por que o salmista estava sentindo sofrimento e dor com o pecado das pessoas? É simples, é porque profeta, que é profeta de verdade, sente a mesma coisa que o dono da profecia está sentindo. Se eu, na condição de profeta, eu estou profetizando a Escritura aqui nessa noite, se eu, na condição de profeta, não sinto em meu coração o mesmo que o dono da profecia estava sentindo, eu não consigo transmitir para vocês com fidelidade a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, Davi sentiu o pesar, a tristeza de Deus para com as transgressões e o pecado do povo. Olha aqui para o pastor Disseu. Davi odiava o que Deus odeia. Davi sofria pelas mesmas coisas que faziam Deus sofrer. Davi detestava aquilo que Deus detesta. Porque no nosso meio existem pessoas que querem ser mais misericordiosas do que Deus, que querem aprovar aquilo que Deus reprova, que querem permitir aquilo que Deus não permite, que querem abraçar aquilo que Deus não abraça. E eu me lembro da palavra profética de Deus para com Samuel: até quando você vai ficar pelejando com esse Saul? Porque eu mesmo já o rejeitei. Ou seja, não adianta nós querermos ser mais misericordiosos do que Deus. Não vale a pena. Nós precisamos estar dispostos a doar a Deus o nosso coração para podermos sentir aquilo que Deus sente. Olha o que o salmista vai dizer no número 139, verso 21. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Ou seja, o salmista compartilhava dos mesmos sentimentos de Deus. Nós precisamos, como igreja, compartilhar os mesmos sentimentos de Deus. Nós não podemos olhar para o pecado de uma forma diferente da forma que Deus olha o pecado. O pecador deve ser amado, alertado, deve estar nos nossos joelhos, mas o pecado deve ser combatido, denunciado e repudiado. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos em hipótese nenhuma passar a mão no pecado, colocar o pecado debaixo do tapete, como se ele não fosse ofensivo, como se ele não fosse mal. Jesus disse: vinde a mim todos, e todos são pecadores. Mas quando você chega até Cristo com o seu fardo de pecado, com a sua carga de pecados, Ele perdoa você, e a partir do momento que Ele te perdoa, Ele inicia um processo doloroso que chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificação, pastor Disseu? É Deus pegando a ovelha no colo e arrancando o carrapicho
por carrapicho, limpando sujeira por sujeira, tratando em nós pecado por pecado. Ele nos ama, Ele nos recebe, mas Ele não concorda com o nosso pecado. E aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou e sentir o que Ele sente. Você sente o que Deus sente? Ou você aplaude o mundo quando o mundo diz assim: olha, estão ali, né? Nós vamos transmitir agora para as crianças nas escolas um filme erótico, onde 2 homens e 2 mulheres se acariciam e se beijam. Aí alguém quer ser mais misericordioso do que Deus, vai dizer assim: não, toda forma de amor vale. Aí Deus vai olhar e vai dizer através da Escritura: é a abominação. Tem um costume aqui em Floriano que fede para Deus, né? Eu não sei qual, tem uma época do ano aí que os homens saem na rua vestindo roupa de mulher. Eu vi essa lambança aqui. A Bíblia diz que isso é abominação. A Bíblia diz que isso catinga. Que quando Deus vê isso, Deus fica com vontade de vomitar. E a igreja e os profetas são convidados pelo Espírito a sentir aquilo que Deus sente. Está disposto? Pergunta para o seu vizinho: Jesus pode contar com você? Ele contava com o salmista. Olha o salmista: vejo os transgressores e me aflijo, pois eles não observam, não obedecem a tua palavra. Como é que fica o seu coração quando você se depara com a desobediência? Você é condizente? Não, pastor Disseu, não julgueis. Presta atenção na Bíblia para parar de interpretar errado. Essa conversinha mole de não julgueis é conversa fiada, certo? Geralmente quem está usando isso daí é porque não quer ninguém corrigindo ele ou ela pelo pecado, tá? Tem até um slide aqui que a gente coloca, que está escrito mais ou menos assim: não julgueis na boca de Nécio, é argumento de bobo. Viu? Esse negócio de não julgueis, em outras palavras, a pessoa está dizendo assim: deixa eu pecar em paz. Olha aqui, quer pecar em paz? Peca longe de profeta. Porque se você pecar perto de profeta, o coração dele tem uma chama acesa, acendida pelo Espírito Santo de Deus. E profeta que é profeta denuncia, porque sente o que Deus sente, e Deus não se cala diante do pecado. Tem algum profeta de Deus aqui essa noite? Se você não entendeu, é porque acho que você não entendeu, mas eu vou repetir: existe algum profeta de Deus aqui nesse lugar? Levante a sua mão para o alto, porque Deus conta conosco, irmãos. Nós lemos um texto aqui, profeta Amós. E o profeta Amós, ele clamava contra os dorminhocos de Sião. Ele clamava contra os sonolentos de Sião, porque eles estavam muito bem, obrigado. O povo de Israel, de Samaria, eles estavam morando bem, comendo bem, vestindo bem, de forma tal que eles não se incomodavam mais com a ruína espiritual do coletivo. Ou seja, se a minha vida espiritual está lá embaixo, não tem problema, desde que a minha vida secular esteja legal. Espera aí, a minha vida com Deus não está boa, mas se eu tiver dinheiro no banco, se eu tiver amigos, se eu estiver satisfazendo os desejos da minha carne, está tudo certo. Não está. Deus vai dar uma denúncia através do profeta Amós, e Deus vai dizer assim: olha, vocês não estão aflitos perante a ruína espiritual da casa de José. A casa de José é quem, irmão?
É o povo de Israel. José é um dos 12. Os 2 filhos dele são patriarcas. Então Deus está dizendo assim: olha, eu quero pessoas dispostas a compartilhar comigo da dor pelo pecado do povo. O povo está desviado, o povo está dormindo na fé, o povo está conformado com o mundo, o povo só quer saber de ter mais, de conquistar mais. Mas eu, Senhor, quero alguém disposto a sofrer comigo. Eles ignoravam os alertas de Deus. Deus dizia: olha gente, vamos se arrependam. Tem um juízo chegando, se arrependam. Não esquentava a cabeça, irmão, com juízo não. Porque a Bíblia diz que eles estavam sentados, né, em cadeiras de marfim. É claro que aqui é uma ilustração. Mas eles estavam, a Bíblia está dizendo que eles estavam vivendo bem. Certo? Estavam tranquilos, seguros, bem abastecidos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eles ignoravam os alertas de Deus sobre o julgamento que estava chegando. Por quê? Porque não faltava comida na despensa. Não faltava vinho para eles encher a cara. Não faltava amigos para eles fazerem tudo aquilo que o coração deles sentia vontade. Não faltava ovelha no curral. Não faltava fruto na oliveira. Tinha de tudo, do bom e do melhor. E esse é um dos grandes perigos, irmãos, da prosperidade. Porque o povo de Israel, quando estava muito bem obrigado, se afastava de Deus, se desviava da fé. Sabe que tem muita gente que Deus não deixa prosperar? Porque Deus sabe que quando a pessoa prosperar, vai virar as costas para ela, para ele. Aí Deus não deixa. Tem muita gente que Deus sabe que se Deus der, Deus vai perder a pessoa, e Deus não dá. Eu conheço pessoas, né? A gente já teve a oportunidade de lidar com muita gente, Piauí, Minas Gerais, do Ceará, do Maranhão. Eu conheço pessoas que quando estavam na prova, pastor Francisco, quando estavam na dificuldade, né? Estava assim com Jesus, ó, de dia e de noite. Mas quando Deus abre portas, né? Quando Deus faz, infelizmente, segue o exemplo de Israel. E agora Deus está dizendo através de Amós. Escute, Amós, capítulo 6 e versículo 6. Bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pelo pecado de José, pela quebra, pela destruição, pela morte espiritual do povo. Eles estavam dormindo em camas de marfim, ou seja, eles estavam vivendo uma vida materialista. Eles estavam buscando tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Eles estavam se conformando com esse mundo. E quando o dinheiro está na conta, quando está tudo muito bem, obrigado, deixa o pecado quieto para lá. Não vou tratar esse negócio não. Está tudo tão bem na minha vida, eu não vou estragar o meu bem-estar confrontando X ou Y pelo pecado, não. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Essa palavrinha aqui, queridos, que foi traduzida como afligis, Deus está dizendo assim: olha, vocês não sentem náuseas. Deus está reclamando com o povo através de Amós. Vocês veem o pecado se alastrar e não ficam com nojo. Vocês veem o pecado se alastrar e não ficam com vontade de vomitar. Qual é a minha reação quando eu me deparo com o pecado? Não é só com o pecado do terceiro não, é com o meu próprio pecado. Primeiro do meu, depois com o pecado que está ao meu redor. Eu não posso ser condizente com o pecado de ninguém, nem com o meu pecado, nem com o pecado do meu irmão. A paz, se possível, disse Martinho Lutero, mas a verdade a qualquer preço. Queridos, na realidade Deus está dizendo assim: o pecado e a ruína entre o povo de Deus não causam náuseas a vocês.
Vocês não se entristecem pelo fato de terem se tornado cegos pelo pecado e pela boa vida que vocês agora estão desfrutando. Em outras palavras, acordem, acordem. O sossego cegou vocês, o materialismo cegou vocês, a boa vida esfriou vocês. Acordem. Vocês estão dormindo em cama de marfim, mas vocês não estão sofrendo o meu sofrimento. Vocês não estão sentindo a minha dor. Amós sentiu o que Deus sente. Aleluia. Davi sentiu o que Deus sente. O escritor de Gênesis sentiu o que Deus sente. Pastor, no Novo Testamento também tem isso? Tem. O apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 3:18: pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha, porque eles só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo disse que quando ele escreveu isso para os nossos irmãos de Filipos, ele escreveu com lágrimas dos olhos, porque esse profeta de Deus compartilhava com o Pai das suas dores para com o pecado. Mas a gente sofre quando a gente quer comprar uma coisa e não tem dinheiro, né? Aí a gente sofre. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, né? Tem a tal da unção da conquista por aí. Quando a unção da conquista não dá certo, a gente sofre, né? Tem a unção da vingança. Você já ouviu falar da unção da vingança? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É a unção da vingança. Quando a unção da vingança não dá certo, aí fica aflito, fica triste. Mas Deus está dizendo, não é com essas coisas que eu quero que vocês fiquem tristes, não. Não é essas coisas que eu quero que aflige o coração de vocês. Irmão, eu estou profetizando a palavra, toda atenção é pouca. Eu quero compartilhar minha dor com vocês. E a dor de Deus não é medíocre. A dor de Deus não é egoísta. A dor de Deus, ela visa a eternidade. Por quê? Porque essa ambição, esse materialismo que estava afastando o povo de Deus, estava privando essas pessoas da vida eterna. Eu não sei se você já ouviu isso. Se você não ouviu, eu falo agora. Se você já ouviu, eu repito para você gravar. Materialismo, ganância também são pecados, porque esfriam a fé, porque tiram Deus do centro, porque focam o nosso coração em algo ou alguém que não é o Senhor. Era esse pecado que estava matando a fé dos hebreus aqui nos dias do profeta Amós. Quando o apóstolo Paulo disse, eu estou chorando, o significado dessa palavrinha aqui que ele usa no grego é, eu estou chorando e soluçando em alta voz. Eis aqui em Filipenses 3:18 e 19, o soluço penetrante de um coração partido. Não, eu fico com o meu coração partido quando o meu namorado me abandona. Se eu perder minha namorada, aí eu fico de coração partido. Paulo não. Paulo ficava com o coração partido quando ele viu o povo se afastando de Deus. Isso o quebrava por dentro. Isso fragilizava. Quando Paulo via os crentes se voltar para as coisas terrenas, rejeitando a cruz, isso partia o coração dele. Por quê? Porque antes de partir o coração do profeta, já partiu o coração do dono da profecia, que é Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Paulo se abalava com o sofrimento de Deus. E esse pesar que ele sentia não era um pesar pequeno, irmãos, passageiro, não.
mas é o clamor em alta voz do coração partido de um homem que participa da dor de Deus por seus filhos desobedientes. Nós não podemos minimizar o pecado, porque o pecado faz o nosso Deus sofrer. Nós não devemos lutar contra o pecado apenas por medo da sua consequência. Nós devemos lutar contra o pecado, porque o pecado entristece aquele que nos redimiu. Não é fácil, irmãos, mas é necessário. Se alguém aqui falar que é fácil, está mentindo. Mas é necessário. É necessário. Queridos, Deus chamou um jovem para o ministério da dor. E alguém vai pensar assim: o pastor Disseu é muito careta. Mas eu vejo na Bíblia Deus chamando anciãos e jovens para o ministério da dor. Quem, pastor Disseu? Qual jovem que Deus chamou para o ministério da dor? Samuel. Tem crente aqui do Glória a Deus ainda? Deus compartilhou com a sua dor para Samuel. E diferente de Eli, que não queria sentir o que Deus sente, Samuel se disponibilizou a sentir aquilo que Deus sente. Irmão, nos dias de Samuel, escute isso, porque Deus é o mesmo, tá? Nos dias de Samuel, os olhos do Senhor percorreram a terra, à procura de pessoas dispostas a sofrerem com ele. Sabe quem que Deus achou? Um jovem. Deus foi no altar, viu Eli, mas Eli não queria saber. Aí Deus achou Samuel. Alguém vai dizer, mas Samuel era jovem. Tinha pessoas mais experientes para Deus chamar para o ministério da dor? Tinha. Mas as pessoas mais experientes não estavam dispostas. E a Bíblia diz que quando os filhos se negam a clamar, pedras clamam no lugar deles. Se eu e você nos negarmos a Deus, Ele vai passar a bola para outro. Eu tenho um negócio, eu e Jesus, eu quero compartilhar com a igreja, para que você também faça esse propósito. Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer se eu virar as costas para Ele. Se eu virar as costas para Jesus, irmão, Deus levanta uma pedra, coloca no meu lugar, e se brincar a pedra vai fazer muito melhor do que eu. A obra de Deus vai ser feita de qualquer jeito, comigo ou sem eu. Mas eu oro a Jesus: Pai, não deixa nenhuma pedra clamar no meu lugar. Não a dor da humanidade, mas a profunda e insondável dor de Deus. Deus estava sofrendo profundamente, irmãos, devido à apostasia do seu próprio povo. E Ele não viu ninguém para compartilhar desse sofrimento com Ele. A dor de Deus, queridos e amados irmãos, ela vem contra todo pecado e toda apostasia do povo. Lembre-se comigo que nos dias de Samuel, o povo estava dizendo assim: nós queremos imitar os nossos vizinhos. Nós temos atualmente como rei o nosso Senhor, mas nós queremos ter um rei de carne e osso, assim como os nossos vizinhos têm. Nós atualmente somos governados por uma política teocrática. É Deus que nos governa, mas os nossos vizinhos todos possuem reis. Aleluia. E nós não queremos mais Deus como nosso rei. Nós queremos um homem como rei, porque os nossos vizinhos têm um homem sentado no trono, e nós queremos ser igual ao mundo é. A história se repete, irmãos. Se o operador Lucas puder me ajudar aqui, por favor, meu querido. Tá bom? Obrigado.
Queridos e amados irmãos, o povo quer se misturar. Quando a mensagem é sentir a dor de Deus, a grande maioria das pessoas diz: eu não quero, eu não estou disposto. O que é que tu quer então? Eu quero ser igual aos meus vizinhos. Eu quero ser igual às pessoas que não servem a Deus. Quando o chamado é para sofrer com o pai, não quer. Mas quando é para imitar o mundano, quer. Quando é para fazer aquilo que agrada o coração do pai, não quer. Mas quando é para se contaminar com esse mundo, aí eu quero. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Hein, queridos? Existia um clamor nos dias de Samuel: queremos ser como as demais nações. E existe um clamor hoje, no meio das igrejas. E o que o povo está pedindo? Queremos ser como o mundo. Pastor, seja mais específico. Vou ser. Eu não sei para que eu tenho que me vestir diferente. Queremos ser igual ao mundo. Eu não sei por que o meu namoro não pode ser igual ao namoro do meu vizinho que não é crente. Eu quero ser igual a ele. Eu não sei por que o meu casamento não pode ser igual o casamento do meu amigo ímpio. Porque o meu amigo ímpio, quando a esposa dele enche a paciência dele, ele vai lá para o boteco, enche a cara de cachaça, fica tudo certo. Por que eu não posso? Por que eu não posso ser como a minha amiga ímpia, que quando o marido dela enche as paciências dela, ela vai lá e o trai? Por que eu não posso ser igual a ela? Mesmo clamor dos dias de Samuel. Mas Deus está no trono, irmãos. E o que Deus anseia de cada um de nós é disponibilidade não para o pecado e não para a contaminação, mas disponibilidade à dor e ao sofrimento que Ele sente pelo pecado da humanidade. Isso é maturidade cristã, irmãos. Vamos sair desse evangelho colorido, esse evangelho cheio de, esse evangelho de frase de efeito, esse evangelho de pompa. Para. Deus está chamando a igreja para uma profundidade verdadeira. Não é tempo, irmão, da gente se iludir com falsas promessas. Não é tempo, irmão, da gente querer imitar o mundo. Deus quer profeta, e profeta que é profeta está com o coração disposto a sofrer o que Jesus sente. O povo quer se misturar. Eles não querem abrir mão do mundo. Eles não querem abrir mão do seu eu. Mas Deus ainda hoje, Ele tem Samuéis. Não são muitos não, mas Ele tem, viu? E esses Samuéis de hoje, eles são tidos como Samuel era tido no seu tempo. Samuel no seu tempo, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: Samuel é rígido demais, né? Samuel é muito exigente. Samuel não tem misericórdia. Samuel é muito metido. Samuel quer ser melhor do que os outros. Samuel não tem amor, nada disso, meu filho. Samuel, ele tinha o mesmo sentimento de Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, irmão, dele ser tão misericordioso a ponto de, ao ver uma minoria, ele usar essa minoria para abençoar uma multidão. Lembra de Abraão negociando com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Pai, se tiver 50 pessoas lá que te temem, mesmo assim o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus disse: Abraão, se eu achar 50 justos em Sodoma, eu não destruo Sodoma. Senhor, falo contigo mais uma vez: se porventura tiverem apenas 40 justos, o Senhor poupa a cidade pelos 40. E Deus disse: pelos 40 eu vou poupar a cidade inteira. Aí foi baixando, 30, 20, 10. Se tiver 10 justos, o Senhor vai poupa a cidade inteira pelos 10 justos. Deus disse a Abraão: meu servo, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Os olhos do Senhor percorreram a cidade, não tinham 10, ele só achou um. Qual foi o resultado? Sodoma e Gomorra foram riscados do mapa.
desceu fogo e enxofre. Mas antes de Sodoma e Gomorra ser riscado do mapa, eles foram alertados. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi lá e arrancou Ló. De que lado a gente vai ficar, queridos? Eu vejo uma geração que infelizmente luta as guerras erradas. Como assim, pastor Disseu? Estamos lutando por uma libertinagem, mas não estamos lutando com o nosso coração enganoso para sentir o que Deus sente. Recentemente eu vi um grupo de jovens lá no Triângulo Mineiro. Eles foram para o shopping, o Evangelho Team. Aí eles escreveram algumas faixas, pastor Francisco, e foram para o shopping, na praça de alimentação, e eles estenderam as faixas dizendo assim: desculpe se a igreja te magoou, desculpa se a igreja te ofendeu, desculpa se o profeta, quando profetizou a escritura, não massageou o seu ego, desculpa se nós não fomos condizentes com o seu pecado. Porque o mundo faz isso. O mundo faz isso. Olha para o nosso Código Penal, ele beneficia bandido, mas não deixa de punir quem cumpre a lei. E tem muita gente aqui dentro que quer imitar o mundo. Quando a gente aplica uma correção, pula dessa altura, fica do lado de quem está errado, fica do lado de quem peca e não se arrepende. Cadê os profetas? Onde estão os profetas? Onde estão aqueles que compartilham ou que estão pelo menos dispostos a compartilhar os mesmos sentimentos de Deus? Eu me propus nessa noite a ser um profeta aqui nessa noite para o seu coração, por amor à sua alma. Onde estão os Amós que andam na contramão da multidão? Onde estão os Samuéis que andam na contramão da multidão? A multidão quer andar igual o mundo anda, quer se vestir igual o mundo veste, quer ouvir as mesmas músicas que o mundo ouve, quer trazer o mundo para dentro da igreja. Mas Samuel que é Samuel, Amós que é Amós, Paulo que é Paulo, profeta que é profeta, não aceita essa mistura, não está disposto a fazer concessão. A voz de Deus e atende a voz de Deus sabe. Nós sabemos, irmãos, o que é que vai acontecer com a nossa vida se a gente esculachar as portas do nosso coração e deixar tudo que é pecado entrar. O profeta que é profeta sabe que o dia que o pecado entrar dentro da igreja, ele destrói a igreja. Meus amados irmãos, quem ouve a voz de Deus sabe que nos misturarmos com o mundo vai trazer consequências terríveis e desastrosas para nós. Então para de guerrear a guerra errada. De tudo quanto tu deves guardar, guarda o teu coração, porque o diabo está tentando fazer uma bagunça aí. O diabo está tentando inverter as coisas aí dentro. Mas o Espírito Santo, em quem não há confusão, trouxe você aqui essa noite para lhe dizer: o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quem compartilha da dor do Pai, assim como o apóstolo Paulo, soluça aquele grito de angústia penetrante de dilacerar o coração. Aí alguém vai dizer: ser crente é ser masoquista. Eu lhe digo, não é. Então eu tenho que ter prazer no sofrimento. Como é que pode uma coisa dessa, pastor Francisco? Quem está me ouvindo, diga amém. Escute o que eu vou lhe dizer agora. O chamado para a aflição resulta em alegria eterna com Deus.
Por que é tão importante a gente estar disposto a sofrer com Deus pelo pecado e não ser condizente com Ele? Porque o chamado para a aflição resulta em alegria eterna em Deus. Aqueles que se levantam contra o pecado na igreja são chamados de negativos, rígidos, mensageiros da destruição. Mas quem pensa assim é porque não conhece o Pai. Não conhece. Aleluia. Eles não sabem que os que participam da dor de Deus, eles também recebem do mesmo Senhor a maior medida de alegria. Fica de pé comigo, por favor. A depressão vai embora hoje. Quando você colocar o seu coração no altar de Deus e dizer: Pai, compartilha comigo da tua dor, aí a alegria verdadeira vai nascer. Pastor, impossível. Não é. Me mostra, tem isso na Bíblia? Tem. Escute. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento. Tristeza. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é que Abacuque se alegrou no meio de uma crise dessa? Como é que Abacuque se alegrou, aleluia, no meio de uma prova dessa? Como é que Abacuque se alegrou no meio de uma apostasia dessa? É porque quando ele via o pecado do povo, ele se entristecia, como Deus se entristece. Mas quando ele ia buscar a presença de Deus, para compartilhar com Deus da dor do Pai, o Pai compartilhava com ele a alegria de ser salvo, a alegria de ser transformado, a alegria de ser regenerado, a alegria de ser escolhido para ser um profeta, a alegria de ser filho do Pai eterno e todo poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós temos alegria sim, mesmo sofrendo com o pecado, nós nos alegramos porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa porção. Olha o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6 e 9: como se estivéssemos morrendo, e contudo nós vivemos, como castigados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Me desculpe se eu não supri sua expectativa, mas eu só sei ensinar a Bíblia. Eu não deixo o conforto do meu lar para vir aqui e não cumprir o propósito do Senhor. Queridos, aqui eu vou terminar. Se você gravar esse texto no seu coração, eu estou satisfeito.